nesse ano foi dos mais complexos, sem dúvida nenhuma, e nós tivemos que adaptar o nosso modo de atuar para saber viver nesse cenário de pandemia. Então, antes de mais nada, um trabalho remoto, do dia para a noite, praticamente. Nós tivemos a migração de mais de 400 servidores, cerca de 450 servidores da CVM, para um trabalho 100% remoto. E o que nos deu muita satisfação foi ver que isso não implicou em perda do ritmo de andamento dos trabalhos, por várias razões. Uma delas é que os nossos processos já eram conduzidos de forma eletrônica na sua quase totalidade. Mas, ainda assim, era importante que nós considerássemos um fato crucial, que é o seguinte: os regulados estão sujeitos a uma série de prazos perante a CVM, previstos nas nossas regras. E esses prazos, muitos deles, não seriam viáveis, não seria realista, razoável de nossa parte esperar que os regulados permanecessem sujeitos aos mesmos prazos de prestação de informações, por exemplo, perante a CVM, como se não houvesse pandemia, como se não houvesse todas as dificuldades e os obstáculos práticos que a pandemia impôs. Então, nós nos pusemos a fazer um trabalho muito cuidadoso e muito profundo de revisão de todos os prazos a que todos os regulados da CVM estão sujeitos, para que pudéssemos avaliar se era o caso de extensão desses prazos, se era o caso de suspensão, o que fazer com eles e por quanto tempo se conceder extensões, por exemplo. A gente tirou conclusões que foram, acho que, positivas. O primeiro, a resiliência operacional e financeira do mercado e das suas infraestruturas. Segundo, a capacidade operacional dos participantes de mercado. E, em terceiro, o fluxo contínuo de informações. Isso é interessante, sob um ponto de vista de quem está fazendo uma análise agora das regras, que as regras que são criadas para garantir a segurança, a robustez da infraestrutura de mercado e tudo o que se exige em termos de estrutura dos participantes, quando essas regras são criadas, existe uma tendência natural de se olhar para elas sob o ponto de vista do ônus que elas criam, do custo que elas impõem. Numa situação como essas, que evidentemente é rara, é que nós vemos se essa regra se prestou ou não ao seu objetivo. Então, nós podemos entender aqui que a estrutura resultante do atendimento dessas regras, ela se provou sólida e adequada. Então, essa é uma primeira constatação. A segunda é que essa é uma crise diferente. Essa foi uma crise diferente porque ela não teve origem em fraudes, ela não teve origem em fatores como lacunas ou brechas regulatórias, como já houve no passado. As crises, há autores que dizem que as crises são o que movimenta, que propulsiona a produção legislativa e regulatória no âmbito do mercado. Nos Estados Unidos, a SEC foi criada logo na esteira de uma crise, o Crash de 29. Sarbanes-Oxley veio de uma crise também, o Dodd-Frank veio de uma crise. Aqui a gente tem uma crise de origem sanitária, né? O que, evidentemente, nós não estamos falando de diferença de gravidade da crise, mas da sua causa, né, da sua origem. Isso quer nos dizer que essa crise, por si, não impõe uma reflexão sobre a adequação das regras ou a necessidade de se pensar numa reestruturação, mas sim de um exercício mais pontual que, de fato, acabou não resultando em grandes revoluções aqui ou reflexões sobre necessidade de reestruturar o nosso arcabouço regulatório. O que isso fez, isso sim, foi que os reguladores, e aí eu falo os reguladores em sentido amplo, porque esse foi um exercício feito não apenas pela CVM, mas por reguladores no mundo inteiro. Isso exigiu de todos e de cada um exercício, inclusive, colaborativo. O conselho da IOSCO, que congrega os reguladores do mercado de capitais, passou a se reunir com uma frequência, evidentemente, muito maior, onde nós discutíamos diagnósticos oferecidos por cada um dos reguladores nos seus mercados, possíveis soluções, impactos de medidas, e desse intercâmbio, dessa troca de ideias, vários reguladores se beneficiaram e puderam oferecer soluções melhores para os seus mercados e, inclusive, para o mercado global conectado, naquilo que um depende
do outro. Já não são mais instruções, né, a nossa regra de maior hierarquia, mas uma nova resolução tratará dos fundos 555 e também dos FDICs. Né? Um deles é vedação à aquisição de direito creditório que tenha rendimento exposto a ativo inerente aos créditos cedidos do fundo, por exemplo, derivativo de crédito, quando eles não são utilizados para proteção, né, ou mitigação de risco. Vedação à aquisição de direito creditório originado ou cedido pelo administrador, gestor, custodiante ou consultor, entidade registradora ou partes relacionadas, e também que a parcela da carteira não investida em direito creditório, ela não poderá ser aplicada em ativo financeiro que não possa ser adquirido pelo público. Essas são ideias que vão ser submetidas à audiência pública e que estão, como eu falei, está numa fase já avançada. Eu não tenho previsão quando vai sair, então já estou até dizendo isso para dispensar uma pergunta, caso alguém esteja pensando em fazer. Eu não tenho resposta para isso ainda. A audiência pública que vai tratar da criação de um regime próprio para as securitizadoras. As securitizadoras são uma figura sui generis dentro da nossa regulação. Ela tem um regime informacional semelhante ao de companhias abertas. Elas são regidas, inclusive, pela Instrução 480, né, que se aplica a elas. Outras normas também da CVM que tratam há outras normas que tratam de valores mobiliários que são oriundos de securitização, a 414 e a própria 600. Então, acho que o que nós colhemos da experiência que tivemos, que consta do edital da audiência pública, do próprio texto da minuta da norma, que está para debate, é que, no fundo, nós entendimos que essas normas trabalham mais com a questão dos valores mobiliários emitidos pela própria companhia. E nós deveríamos pensar em tratar e colocar um foco também na atividade da securitizadora, e por isso nos pareceu que seria razoável uma norma que tratasse dessa figura de uma maneira um pouco mais específica, vamos dizer assim. Tem alguns temas que a gente está especialmente interessado em ouvir a respeito. Um deles, se essa possibilidade de alteração de companhia emissora por decisão da Assembleia. Claro, com previsão no termo de securitização, né? Mas nós estamos curiosos para ouvir, né, do mercado o que se pensa a respeito. Por que seria conveniente, quais seriam as precauções a serem adotadas, quais seriam as condições, né, para que se dispensasse, se for o caso, não estou dizendo que será, se for o caso, de se dispensar a anuência da própria emissora, desde que haja essa previsão no termo de securitização.